mas tem. Lembro que uma época nós jovens estávamos em crise espiritual e fomos até o pastor Wades na Portelândia. Terminou o culto, nós estávamos despedindo para ir embora. Ele falou: deixa eu fazer uma oração por vocês. E reuniu vários jovens, fizemos um círculo. Ele começou a orar. Não sei quanto tempo durou aquela oração, mas foi um quebrantamento, um renovo, e nunca mais esquecemos daquele dia. Que Deus abençoe o pastor Hades, mande abraço para ele. Isaías capítulo 6, demais obreiros, Deus abençoe, em nome de Jesus. Cantor Charles, irmão Mateus. Eu sou ruim, irmão, de fazer cumprimentos, que eu sou nervoso quando estou pregando, fico tremendo. Então já vamos para a palavra. Isaías nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenax, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Podeis tomar assento. Prometo não ser extenso, mas prometo ser objetivo naquilo que Deus colocou em nosso coração. O profeta Isaías, um profeta a qual Deus o chamou, um profeta que foi constantemente usado por Deus para ministrar e para profetizar acerca do Messias, do Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos em Isaías, precisamos lembrar que a sua chamada, o seu ministério, foi marcante no capítulo de número 6. A Bíblia vai nos dizer que ele tem uma visão dos céus e do trono de Deus, e ele vai nos dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em alto e sublime trono. E às vezes nós nos perguntamos se, antes do capítulo de número 6, se Isaías já teve alguma experiência com Deus. Podemos dizer que sim. Porém, irmão Oséias, nos mostrar claramente que no capítulo de número 6 foi um divisor de água na sua vida, porque agora Deus está o chamando e vocacionando para exercer o ministério profético. E quando nós olhamos o contexto da qual Isaías está vivendo,
A história e a Bíblia vai nos mostrar que o povo, a nação de Israel, está vivendo uma decadência espiritual, está vivendo um momento de idolatria, está vivendo um momento aonde estão fazendo coisas que não estão agradando a Deus. E é neste contexto que Deus os chama. E agora ele vai dizer: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono. Nos chama a atenção que o rei Uzias agora não está mais presente, porém Isaías está vendo o trono de Deus, e Deus está querendo trazer uma mensagem para Isaías, dizendo: Isaías, o trono da terra pode estar vazio, porém o trono dos céus tem um rei. O trono da terra pode estar passando por turbulências, porém o trono dos céus jamais tem turbulência, porque quem está sentado sobre o trono é o que vive e reina para todo sempre, que é desde a eternidade. E Isaías vai escrever sobre esse rei mais à frente, dizendo: olha, ele chama as estrelas, e cada uma pelo seu nome. E mais à frente ele vai dizer que, quando ele chama as estrelas, está dizendo: olha, se ele conhece as estrelas, cada uma pelo seu nome, imagine você que foi criado à imagem e semelhança de Deus, a qual está pensando que ele não tem te visto, não tem te ouvido, mas deixa eu te dizer, ele te conhece, sabe o seu endereço, sabe do que você precisa, mas não se preocupe, o trono de Deus não está vazio. Agora no versículo 2, a Bíblia vai nos dizer que Isaías, ele vê os serafins acima do trono de Deus, voando de um lado para o outro. E detalhe importante, ele vai dizer que esses serafins estão com seus olhos tampados e com os seus pés também tampados, para não estar à vista do rei. O que isso quer dizer? Primeiro, quer dizer reverência dos serafins diante de Deus. Estava dizendo, Isaías estava compreendendo que Deus é tão santo que os serafins não ousavam olhar para a santidade de Deus, e os seus pés, quando estavam sendo cobertos pelas suas asas, os serafins estavam cobrindo a vergonha diante do rei, e com duas zoavam, e um olhavam para o outro dizendo: sabe quem está sentado no trono? É o santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Mas o interessante é que, quando a gente vai ver no original da Bíblia, não tem uma palavra que consiga expressar a santidade de Deus. Então por isso que Isaías escreve por 3 vezes: olha, ele é santo, ele é profundamente santo, ele é 1000 vezes santo. E agora os serafins estão olhando uns para os outros e não ousam olhar para Deus, mas declara: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eu entendo que ele estando presente na casa, eu ouvi o pastor Gildo dizendo que nós precisamos adorar
porque aonde Ele está, nós não podemos ficar de boca fechada. Aonde Ele está, há uma graça infinita. Aonde Ele está, há alegria. Aonde Ele está, há quebrantamento de coração. Aonde Ele está, tem renovo. Aonde Ele está, tem cura. Aonde Ele está, demônios não podem ficar. Aonde Ele está, o milagre vai acontecer. Aonde Ele está, a gente precisa rasgar não as nossas vestes, mas o nosso coração, e reconhecer que Ele é santo, santo, santo para todos sempre. Aleluia! Agora Isaías entende uma coisa. Ele vai dizer: olha, Ele é santo nos céus, e a glória dele é tamanha que toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia! Se então toda a terra tem a glória de Deus, eu posso dizer que nesta noite a glória de Deus está presente neste lugar. E quando a glória dele está presente, a gente não resiste. Quando a glória dele está presente, a gente reconhece que toda adoração é para Ele, que todo louvor é para Ele, que todos os adoradores, por mais que talvez não saibam o que dizer, mas deixa eu te falar uma coisa: a glória dele é impactante. Quando eu vejo em 2 Crônicas, aonde estão inaugurando o templo, e ele chega com a sua glória, a Bíblia diz que todos não puderam ficar de pé, porque a glória dele era tamanha, a glória dele encheu o templo, e foi tanta glória que quem estava no pátio não puderam ficar de pé. E às vezes a glória dele está no ambiente e a gente não tem noção, irmão Charles. Um dia Moisés disse: Senhor, eu quero ver o teu rosto. Eu quero. E Deus vai dizer: Moisés, ninguém pode ver no meu rosto sobreviver, mas eu quero, eu preciso. Faz o seguinte: sobe para o monte, porque para ver a glória de Deus tem que pagar preço. Às vezes, esse dia eu estava pregando em um lugar e teve um final de semana, e quando eu fui pregar lá nesse último dia, aí eu vi muitos testemunhos de irmãos que diziam: olha, eu passei 10 anos na igreja, mas esse final de semana eu tive um encontro com Deus. E eu fiquei sentado: mas como assim, Deus? 10 anos na igreja e somente 2 dias conseguiu ter um encontro com o Senhor? Então nunca teve um encontro, porque quem tem um encontro com Ele, já lá de manhãzinha já diz: hoje tem culto, mais tarde eu vou adorar a Ele. Aí o diabo, ele não sabe o que você está pensando, mas quer colocar dizendo na tribulação é tanta coisa. Você diz: não, na noite eu vou sentir a glória, eu vou buscar a glória, eu vou subir ao monte do Senhor para ver a tua glória. Ô Moisés, ninguém pode ver meu rosto, mas eu vou te esconder atrás da rocha, e há de ser que eu vou passar, e a minha mão vai te esconder. E a Bíblia diz que Deus passa. A glória de Deus foi tanta, pastor Gil, que quem estava embaixo, eita, viu relâmpagos, viu trovoadas, e o que está acontecendo? É a glória, a glória, a glória de Deus. Aí lá vem Moisés descendo do monte. Aí alguém diz: ô Moisés,
tampa o seu rosto. Tem muita glória. Tem muita glória. Sabe o que eu entendo aqui? A gente canta, mas a glória é dele. A gente prega, mas a glória é dele. A gente dirige igreja, mas a glória é dele. A gente rege conjunto, mas a glória é dele. E deixa eu dizer uma coisa: ele não divide a glória dele com São ninguém. A Bíblia me diz que diz o rei se envaideceu, orgulhoso, não quis dar a glória quem era merecido. E a Bíblia diz que ele foi comido de bicho, porque a glória, a glória, a glória, a glória dele. Aleluia. E clamava: santo, e toda a glória encheu a terra. Já viu quando a gente está andando na rua, aí a gente vai andando assim e vai sentindo uma coisa gostosa? Vou estar pregando para os jovens, então vou falar uma palavra mais de jovem, que eu sou jovem também. A gente fica mais descolado, vai andando um negócio assim, e diz: eu vou dar um like, porque eu estou sentindo glória de Deus. Aí tem sente glória de Deus. Eu não sei, mas eu creio que essa geração é igual a nossa, irmão Gildo, que vai andando na rua, vai falando em mistério. Oh, glória a Deus. Porque a gente muitas vezes fica com vergonha, não é muito etiquetado. Mas meu irmão, nós é assembleiando, e assembleiando é pentecostal, a identidade, canela, a alma. Porque o nosso Deus, ele é dono da glória. E umbrais à porta se moveram, com a voz o que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Às vezes a gente lê essa passagem, e quando falamos em fumaça, a gente já pensa: glória de Deus. Mas só que fumaça aqui, Isaías começa a compreender que está vindo julgamento e sentença de Deus. Vamos voltar a alguns versículos. Os serafins estão como? Com os olhos para não ver a santidade de Deus. Mas Isaías, pecador, homem que daqui a pouco ele vai reconhecer a sua fragilidade, está olhando para o santo do santo. E agora a Bíblia vai dizer que a fumaça começa a encher o templo. E agora Isaías vai entender que Deus está chegando com sentença. Aí o versículo 5, ele vai falar em alto bom som: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo perverso e de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o rei, o rei, o rei e o Senhor dos exércitos. Isaías está dizendo: eu vi a santidade de Deus, e agora vou perecer, eu vou morrer, porque nenhum homem pode ver a glória de Deus, a santidade de Deus e sobreviver. Interessante que, quando a gente vai ler os capítulos anteriores, e depois mais à frente, a gente vai ver Isaías falando para a cidade vários ai, e cada ai está trazendo uma sentença.
Mas o interessante aqui, que Isaías, ele primeiro reconhece que o primeiro ai precisa ser para ele mesmo. Sabe o que é isso? É quando estamos na presença de Deus, nós não temos tempo de olhar os defeitos do nosso irmão. O irmão tinha que estar aqui essa noite, que essa palavra era para ele. Não, se era para ele estivesse aqui, ele está. Então a palavra é para você, a palavra é para mim. Ele está dizendo: ai de mim. Ele está reconhecendo o seu estado de pecado. Ele está reconhecendo que a santidade de Deus, permita-me falar assim, que é mil vezes mais do que ele. Ele está dizendo: eu vou morrer. Eu vi a glória de Deus, eu vi o trono de Deus, eu vi o próprio Deus, mas só que ele está olhando para o trono, ele está olhando para o rei. Ele não está olhando para o homem mau, ele está olhando para o Deus que tudo sabe e tudo vê. E ele, oh aleluia, a gente não vê Deus falando com serafins, mas os serafins entendem Deus, e Deus, pela sua graça, pela sua bondade, o serafim olha para o trono de Deus e vê a brasas, eita, a glória de Deus, e vê brasas vivas debaixo do trono, e entende: olha, se Deus não matou Isaías até agora, que é pecador, que não merece, não é digno de olhar para ele, é porque Deus está tendo misericórdia. Aí Deus diz: olha, pega uma brasa do meu altar, e ele pega, o anjo serafim pega uma brasa e vem e toca nos lábios de Isaías. Aleluia! Alaia, sério. Sabe o que eu vejo aqui? É que às vezes a gente olha para pessoas e diz: esse aí não é digno não, essa aí não é digna não, Deus tem compromisso com essa aí, Deus tem chamado com essa aí. Deixa eu falar uma coisa: quem purifica é Ele, quem lava no sangue é Ele, quem resgata é Ele. Porque eu escutei aqui nessa noite que Ele foi como cordeiro mudo, levado para o matadouro, mas ressuscitou, sendo um leão, sendo um leão. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva. E Deus, ele é especialista a fazer isso. A Bíblia vai nos dizer sobre um homem que perseguia a igreja, bravo. E um certo dia foi até um sacerdote e disse: olha, me dê cartas, que eu vou perseguir esses que estão querendo trazer nova religião aqui para a nossa cidade, e eu vou correr atrás de um por um, e vamos trazer, vamos humilhá-los, vamos matá-los em praça pública. Está aqui, Saulo, pega a carta, pode ir. Lá vai Saulo com a sua comitiva, todo pensando que era grandão. Mas daqui a pouco ele chega diante do trono do Senhor, Rei dos Reis, e a Bíblia vai nos dizer que um clarão. A gente fala que ele caiu do cavalo, a Bíblia não diz, mas a locomotiva do ano era do tempo era isso, então a gente imagina: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Senhor, quem está falando? O Saulo, é Jesus, o Nazareno. Ô Saulo, você agora vai ficar cego, e não se preocupe que eu já preparei lugar para você ficar. E lá vai Saulo,
Do outro lado da cidade está o profeta de Deus orando: Deus me usa, Deus me envia, porque eu estou aqui para levar a tua palavra. Aí papai olha do céu e diz: você quer ser usado? Eu quero. Então vai lá na rua chamada direita, tem um homem que está lá 3 dias orando, está só no manto, está no óleo, está no azeite. Papai, eu estou aqui, pode mandar. É Saulo de Tarso. Oh Deus, o senhor quer que eu leia a biografia desse homem? Ele é fariseu de fariseu, consentiu na morte de Estevão. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aí sabe o que eu acho lindo em Jesus? Aí Jesus, a Bíblia não diz, ó, pelo amor de Deus, depois vai dizer, irmão, você está trazendo heresia. A Bíblia não diz, mas eu imagino Deus falando assim para Ananias: ele gosta de carta, está com um monte de carta lá para prender os cristãos, então eu vou usar ele para escrever mais de 70% do Novo Testamento, enviando carta para Roma, carta para Corinto, carta para Galácia. Eita glória, então vai depressa, porque eu já purifiquei o lábio e a vida de Saulo. E tocou a minha boca. Aí o verso 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Nós estamos em um culto de jovens, e alguém diz que essa geração é a pior geração. Eu não concordo com isso, porque essa é a geração a qual Deus reservou para derramar o Espírito Santo. Essa é a geração que Deus está indo em lugares onde jamais imaginamos, está resgatando os jovens e trazendo para a presença dEle. Esta é a geração a qual Deus está fechando sepulturas e dizendo: é porque você tem grande valor perante mim. E deixa eu te dizer, tem palavra que é brasa viva, é palavra que purifica. A Bíblia vai nos dizer como purificará o jovem o seu caminho no Instagram, não, no TikTok, não, no WhatsApp, não, mas é na palavra, observando a palavra. E leva a Bíblia, vai dizer: ah, Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ei, deixa eu dizer uma coisa, está filmando, mas a igreja que precisa de luzes, fumaça, tanta coisa. Não, o que alegra é Bíblia, o que alegra jovem é Bíblia, o que alegra o povo de Deus é Bíblia, porque aqui tem pão, aqui tem água, aqui tem refrigério, aqui tem espada, aqui tem consolo, aqui tem renovo, aqui tem batismo, através da palavra. A quem enviarei? Deus, que maravilha, tu és santo. Aleluia. O diabo, ele é sujo. Quando nós estamos na presença, ele sempre está apontando os erros. Você acha que Isaías, estando aqui vendo Deus, não passava em sua mente por algum momento: eu não sou digno, eu não posso estar aqui?
Mas o que me chama mais atenção, pastor Gildo, não foi preciso ninguém, mas ele mesmo reconheceu. Quantas das vezes nós não queremos reconhecer que somos limitados? Não, eu sou super crente, eu oro, sou do manto. Cadê diabo que eu vou chutar a cabeça dele? Calma, você é carne. A Bíblia nos diz: olhe, quem está de pé, cuide para que não caia. E quem escreveu isso não foi qualquer um, foi o apóstolo Paulo. Sabe o que Paulo está nos dizendo? É preciso vigiar, é preciso orar, é preciso andar em alerta. Muitas das vezes andamos despercebido, muitas das vezes o culto está acontecendo e a gente nem percebe que Deus já chegou na casa. Muitas das vezes o pregador tem que falar: levante a mão, pula, faz isso, faz aquilo, mas quem reconhece que o alto e sublime trono do Senhor está na casa, Salmos a dizer que já entra na presença dele, gritando, com palmas, com alegria. E deixa eu dizer uma coisa para alegrar a tua alma: nós não estamos velando o corpo de Jesus, não, nós estamos celebrando a ressurreição, porque a Bíblia vai dizer que ele venceu a morte e as chaves do inferno está em tuas mãos. Então deixa eu te dizer uma coisa: pode olhar para o trono, pode, eita, a glória de Deus. Permita aqui, pastor Gildo, às vezes a gente não compreende o tamanho da presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer que um certo dia, lá vem Davi juntamente com a comitiva, trazendo a arca que representava a presença de Deus. Não era a presença de Deus, representava. E quem lá vem na frente dançando? Eita glória! Quem vem na frente pulando? Davi. Espera, mas é rei, é onipotente, mas diante dele não tem importante. Diante dele somos servos, diante dele somos adorador. E lá vem Davi dançando, jubilando. Eita glória de Deus! Entendendo, dizendo: olha, está voltando a presença de Deus para Israel, está voltando a presença de Deus, está voltando a glória de Deus. Mas a Bíblia diz, aleluia, que lá em cima da janela está Mical olhando aquela cena. Eu já vou terminar. Mas esses crentes que ficam em cima da janela é problema. Lá em Atos, o apóstolo Paulo está pregando. O jovem está na terceira janela, terceiro andar, olhando lá fora, olhando aqui dentro. De repente cai lá de cima e morre. E está lá Mical na janela. E quando Davi chega em casa, você está parecendo um vagabundo, dançando desse jeito, pulando desse jeito. Aí se fosse Isaías dizer: é porque ele me purificou. E hoje nós estamos aqui. Outrora não deveríamos estar aqui, porque tinha um átrio, tinha agora o santo e o lugar santíssimo. Ninguém poderia entrar, era só uma vez no ano. Mas nós entramos aqui, não sei que dia de culto, mas vamos colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, dezembro. O que quer dizer com isso? Hoje nós temos a presença. O santo do santo está aberto, o véu foi rasgado de cima para baixo. Então, jovem, você pode entrar na presença dele. Ah, mas eu estou assim, eu não está assim. Tem palavra de Deus, tem brasa viva de Deus, e essas brasas vai te tocar, essas brasas vivas vai te encher. Você vai sair daqui nessa noite derramando azeite, falando no mistério. Vai chegar lá no seu serviço amanhã, vai falar no mistério. Quem sabe falar inglês? Alguém diz: olha, tá não me mate. Não, é língua de Deus, é língua do céu, é brava viva, porque a glória de Deus
ela enche o ambiente. E nesta noite, olhe para o trono de Deus. E a quem poderei enviar, que você possa dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ah, mas eu não sou profeta. Não era, a partir de hoje vai ser. Mas eu não sei cantar, então recebo o dom do canto agora. Ah, mas eu não sei pregar. Sabe sim. Sabe João 3,16? Já é uma pregação. Ah, mas eu não sei orar pelos enfermos. Vai aprender hoje. Não é no seu nome, é no nome de Jesus o Nazareno. Ah, mas eu não tenho dinheiro. E quem diz que para Deus fazer milagre precisa de dinheiro? Entra no João e Pedro, 2 quebrados, não tinha ouro, não tinha prata, mas olhou para o paralítico e disse: paralítico, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e entra. Sabe o que aconteceu? Aquele paralítico não ficou do lado de fora, não. Ele entrou para dentro da Assembleia de Deus e disse: ei, eu vou pular, eu vou adorar, eu só ouvia lá fora esses crentes dando glória, aleluia, então eu vou entrar, eu vou pular, porque aonde tem presença de Deus tem línguas estranhas, aonde tem presença de Deus tem renovo, aonde tem presença de Deus tem milagre. Então receba em nome de Jesus, amém. Oh, glória, aleluia.